Prontinho. Então, a gente vai começar fazendo a nossa oração, né, para a gente começar o nosso estudo, e eu vou convidar o Marcelo para poder fazer a oração conosco para a gente começar o estudo. Pode parar aí para a gente, Marcelo? Posso sim. Oremos. Nosso maravilhoso Deus, querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos, exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus, agora nós vamos mais uma vez estudar um pouquinho da tua palavra. Abre nossa mente, ó Deus, nosso coração, dá-nos entendimento e ajuda-nos também a compartilhar dessas informações para tantos que não conhecem. Ajuda-nos ainda, ó Deus, a praticar a tua palavra, pois só assim nós seguiremos no caminho que nos dará a vitória final. Ilumina a mente aí dos que estão à frente, na liderança desse projeto, e toca no coração de tantos irmãos que necessitam, que precisam, como eu, aprender desses mistérios que foram revelados. Nos ajuda, ó Pai, a seguir firmes até o dia que o Senhor voltar e possa nos encontrar como as virgens prudentes, que têm as suas lâmpadas acesas e azeite de reserva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos vocês que estão aqui conosco, mais uma vez. Juliana, feliz sábado para você também, que está chegando aqui conosco hoje. E quem mais que chegou? Jeremias, ó. Jeremias, feliz sábado para você também, tá? É um prazer ter vocês aqui, todos vocês aqui conosco, para juntos estudarmos a palavra de Deus, né, e as suas profecias. E eu vou fazer uma breve recapitulação aqui do que nós estudamos semana passada. Se você quiser saber mais sobre o que nós estudamos semana passada, nós temos o link aí do Awake lá no YouTube, você procura lá os vídeos, e nós temos esse vídeo da semana passada sobre o estudo que nós realizamos sobre as 7 pragas do Apocalipse. E hoje a gente dará continuidade a esse estudo. Mas o que nós vimos na semana passada foi as 4 primeiras pragas, relativas que cairão sobre o planeta Terra após o fechamento da Porta da Graça. Uma coisa importante que nós precisamos notar é que estas pragas só cairão depois que a Porta da Graça for fechada. Interessante que também nesse estudo nós aprendemos que quando Deus enviar estas pragas, será para a proteção do povo de Deus, porque o povo de Deus estará vivendo um momento de perseguição, onde o mundo estará contra ele, com fúria, com ódio, tentando exterminá-los da face da terra. Então, nesse momento, Deus entra com providência, com livramento para proteger o povo de Deus. E através do derramamento destas pragas, Deus impede o avanço desta perseguição. Então, esta praga, a gente começou no nosso estudo também a falar sobre cada uma dessas pragas e como elas seriam. Nesse estudo, nós vimos que as pragas elas seriam locais, regionais, não seriam universais, porque algumas delas, se fossem universais, na primeira praga ou na segunda praga já exterminaria toda a raça humana. Então, de acordo com os escritos, nós vimos que elas não seriam universais, seriam locais, mas que trariam bastante dano, entendeu? Bastante dificuldade para os ímpios. Também vimos que estas pragas só atingirão os ímpios, aqueles que se oporam à palavra de Deus, que receberam a marca da besta. Mas o povo de Deus, esses não seriam atingidos pelas pragas que seriam derramadas. Esses estariam protegidos sob o cuidado de Deus. Então, a primeira praga era relativa a chagas que cairiam sobre um determinado povo de uma determinada região. A segunda praga era o mar se tornaria em sangue, ou seja, uma parte do mar que não sabemos também dizer para você aonde se tornaria sangue, todo animal que vivia no mar nesta região morreria, entendeu? E muitas coisas sucederiam através desta praga, né? Epidemias e doenças por causa desta praga também, devido ao forte odor e cheiro de morto, de sangue. Também a terceira praga fala de sangue nos rios, né? E nas fontes das águas. Também seria uma praga local, não seria uma praga mundial nos rios total, mas seria no local e causaria grandes danos. Onde fosse atingida esta praga, as pessoas ficariam sem condições de ter água para beber,
né? E também causaria muitas doenças devido à morte de tantos animais através da falta de água e por causa do cheiro do sangue. E a quarta praga seria o aquecimento do sol, que a Bíblia fala que seria um sol abrasador, que esquentaria muito, seria muito forte. Esse sol, a sua potência seria tão forte que secaria a terra, impossibilitando ela de produzir, né, alimento, então haveria uma grande escassez de alimento que provocaria um grande desequilíbrio no mundo praticamente todo, né? Então, essas quatro pragas, pelo que a gente vê, elas causariam um grande, como fala, um grande caos no planeta Terra, né? E esse caos faria com que as pessoas que antes estavam concentradas em perseguir o povo de Deus para destruí-los, agora tivessem que virar suas atenções para tentar resolver essa situação ou tentar se livrar desta situação, que seria impossível, né? Diante de que agora era um juízo de Deus. E agora nós voltamos aqui e vamos estudar as próximas pragas que irão cair, que é a quinta, sexta e a sétima, e que são relativas a esse estudo. Para tanto, eu passo agora a palavra ao nosso querido irmão Joels. Bom, nesse momento de introdução, não há muito o que comentar, até porque você, na recapitulação, fez aí de forma muito belíssima o apanhado daquilo que já estudamos, e a didática da fala ficou muito boa, né? Está muito clara aí. E o detalhe interessante, só um acréscimo ao que você já comentou, é que existe uma certa ambiguidade sobre o propósito das 7 últimas pragas, né? As 7 últimas pragas, elas têm caráter punitivo ou redentivo? A resposta vai depender da perspectiva de quem avalia o evento, né? No meu ver, as 7 últimas pragas, elas têm aspecto redentivo, porque o povo de Deus, no contexto deste mundo, é a única coisa para a qual ele olha com muito apreço e com muito amor. É lógico que os ímpios fazem parte do plano de salvação de Deus e ele conta com a salvação dos ímpios a partir da ação do seu povo. Então, Deus tem uma particularidade muito peculiar nesse planeta, que é exatamente o seu povo. E é por proteger o seu povo, pelo ciúme que ele tem do seu povo, que as 7 últimas pragas vão cair. Só que nesse aspecto redentivo, aqueles que não fazem parte desse contexto de salvação, de redenção, infelizmente serão punidos, né? Sofrerão as consequências da sua rebelião. Então, assim, as 7 últimas pragas, no meu ver, elas têm caráter redentivo e não punitivo. A punição é a consequência da rejeição da graça. Muito bem, obrigado, Joelson. Agora a gente vai para a quinta praga. E o que a Bíblia fala sobre a quinta praga? Apocalipse, você pode seguir aí com a gente, em Apocalipse capítulo 16, do verso 10 ao verso 11. Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir sua Bíblia aí e acompanhar com a gente a leitura do que a palavra de Deus fala. Vamos lá. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Olha só, a quinta praga, Deus derramou a sua taça sobre o trono da onde? Da besta. Nessa quinta praga. E nessa quinta praga, o que aconteceu quando Deus derramou a sua taça, né, sobre esse trono? Eles mordiam as suas línguas de dor por causa de suas dores e por causa das suas chagas, e blasfemaram o nome de Deus e não se arrependeram. Na semana passada, a gente estudou que o motivo por que eles não se arrependem mais das suas iniquidades e ainda blasfemam de Deus é porque o Espírito Santo já havia sido retirado do planeta Terra, a porta da graça já se fechou. Então, quem impressiona os nossos corações para se converter, se arrepender, é o Espírito Santo. E como ele foi retirado, agora eles blasfemam contra Deus e não se arrependem mais.
Joelson? É interessante notar que a gravidade das 7 últimas pragas são terríveis. Ellen White afirma que tudo o que já aconteceu no sentido de dificuldades e calamidades vindo por força da ação de Deus sempre aconteceram com misericórdia. Você tem, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Houve juízo misturado com misericórdia, porque houve um chamado para que os sodomitas e os gorromitas se arrependessem. Aí você tem a questão do dilúvio, a mesma coisa. Então, houve aquela questão da misericórdia de Deus. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra foi destruída, mas pessoas continuaram vivendo depois disso. Você tem na questão do dilúvio a mesma coisa. A humanidade continuou vivendo no planeta depois, logo após o dilúvio. Você tem Nínive, da mesma forma. Nações continuaram vivendo, apesar do castigo que veio a Nínive. No primeiro momento, houve uma conversão, um arrependimento dos ninivitas. Só que depois a maldade cresceu de novo em Nínive e Deus, infelizmente, teve que exercer o seu juízo corretivo sobre aquela realidade. E poderíamos colocar aqui diversos outros eventos ocorridos na história em que Deus diretamente atuou como juiz, né? Executando assim sua sentença. E essas sentenças foram executadas com mistura, né, de juízo e misericórdia. Entretanto, no contexto das 7 últimas pragas, não haverá essa questão da mistura da misericórdia e o juízo. Será apenas o juízo de Deus, porque o último chamado terá sido feito, e aqueles que não aceitarem, infelizmente, passarão por todo esse período da execução das 7 últimas pragas sem um intercessor, sem misericórdia destinada a essas pessoas, sem o Espírito Santo abrandando o coração dessas pessoas e suavizando a questão, amenizando, melhor dizendo, a questão do sofrimento. Isso não haverá. Então, o tempo é agora. Entretanto, eu falei da gravidade ligada à execução das 7 últimas pragas, e alguns podem imaginar um certo toque de crueldade em relação a Deus. Isso não há. Muito pelo contrário, o que nós temos é o amor de Deus sendo manifestado mesmo nesse momento difícil. Por quê? Porque hoje é o tempo de as pessoas aceitarem a conversão e a graça que está acessível para que, na chegada desse momento de tamanho sofrimento, elas estejam protegidas e escudadas pelo poder de Deus. Então, você tem hoje aí vários canais que são, na verdade, as insistências das misericórdias de Deus. Você tem um canal do Awakens aqui, fazendo esse trabalho todas as sextas-feiras. É a proposta, né, de todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras estamos aqui. As igrejas estarão abertas amanhã, no domingo, na quarta, dependendo da situação. A semana inteira as igrejas estão abertas, né? As igrejas adventistas. Você tem a Rede Novo Tempo, canal de televisão, você tem vários canais aí no YouTube com vários pregadores, pastores, leigos, enfim, falando sobre a importância do arrependimento e do aceitar a Jesus hoje. Então, assim, são várias as formas que Deus usa para despertar as pessoas. Infelizmente, existe um apego tão tremendo à realidade desse mundo, ao secularismo, à realidade do pecado, que a graça de Deus simplesmente é ignorada. Só que toda escolha, toda ação tem sua reação, toda escolha tem sua consequência. E a consequência extrema da rejeição dessas misericórdias de Deus manifestadas hoje de várias formas e de várias maneiras, infelizmente será manifestada ali no momento do derramamento das 7 últimas pragas, né? Então, assim, a misericórdia de Deus, mesmo nesse momento, será uma realidade presente, porque o seu povo estará sendo protegido diante, mesmo no contexto de toda essa calamidade. Obrigado, Joelson. O Marcelo fez uma pergunta aqui, Joelson, para a gente.
eu dei uma breve resposta. Ele falou assim, não há dúvidas que os irmãos já responderam essa pergunta, mas nesse dia eu não pude participar, mas pelo que pude deduzir, nesta ocasião não haverá mais oportunidade de salvação, não é? Exatamente, a porta da graça já terá sido fechada. Jesus estará finalizando a segunda fase do seu ministério, que é o afastamento do pecado do seu povo, daqueles que confessaram e se arrependeram dos seus pecados. Então, essa obra estará para sempre terminada. Entretanto, o povo arrependido e redimido por Deus continuará num contexto de mundo pecaminoso, porém, sem um intercessor e sem a reincidência, a realidade de uma vida de pecado, porque o arrependimento será profundo, sincero e definitivo. Então, para aqueles que estarão salvos, eles continuarão salvos, continuarão na prática da santificação, continuarão intensificando e estreitando a sua adoração em relação com Deus. Na contrapartida, aqueles que não se arrependerem continuarão na prática da impiedade e da maldade. Então, assim, são dois extremos irreversíveis. Quem estiver salvo estará salvo, e quem estiver perdido estará perdido. Então, o momento é agora. Muito bem, obrigado, Gelson. A quinta praga, um fato importante é estabelecido por este testemunho, a saber que as pragas não destroem imediatamente todas as suas vítimas, porque algumas que foram primeiro feridas com as chagas ainda vivem ao ser derramadas a quinta praga e mordem as línguas de dor. Uma ilustração dessa praga encontra-se em Êxodo, capítulo 10, do verso 21 até o verso 22. É derramada sobre o trono da besta, o papado. O trono da besta é onde se encontra a sede papal, que tem estado e continuará, sem dúvida, a estar na cidade de Roma. O seu reino provavelmente abrange todos os que são súditos eclesiásticos do Papa, onde quer que se encontrem. Olha que coisa interessante. A gente sabe que a primeira praga fala de chagas, né? E nessa praga, na quinta praga, fala que as pessoas, quando foi derramada a taça de Deus sobre o trono da besta, essas pessoas que blasfemaram contra Deus, elas estavam blasfemando por causa das suas chagas. E essas chagas foram a primeira praga, né? Então, significa que aquelas pessoas que receberam a primeira praga ali, elas ainda estavam, algumas ainda estavam vivas da primeira praga, não morreram na primeira praga. E a segunda coisa é que, como a gente viu que a primeira praga, ela é uma praga local, não é uma, a praga não é uma praga regional, aqui fala que a quinta praga, quando é derramada no trono da besta, essas pessoas que receberam as chagas são as que blasfemam. Então, nós podemos deduzir que a primeira praga cai perto do território do trono da besta, né? Nós podemos deduzir que a primeira praga cai perto do território do trono da besta, vai cair ali naquelas mediações, né? Isso é uma dedução, né? Pode falar, Joelson. Existe uma interpretação por parte de alguns estudiosos, teólogos, na verdade, né, de que a quinta praga ela está relacionada com o sistema político-religioso. É esse sistema que será atingido em cheio com relação às ações da quinta praga. Por que isso? O sistema político-religioso é o que estará coordenando toda a realidade da perseguição contra o povo de Deus. Veja, o Estado será fundido à realidade religiosa, ou seja, haverá uma religião estatal. O poder civil e o poder religioso estarão unidos num único propósito, né? Começa assim, daí é que vem. Joelson? A ação do decreto número... Falhou um pouquinho tua voz aí. Parou, O... parou onde você falou, daí que vem.
Daí vem o decreto dominical, né? A partir da união dos dois poderes, o poder religioso e o poder político. Daí vem o decreto dominical, no primeiro momento, nos Estados Unidos, e depois ele se torna global, no sentido de que os objetivos de Satanás sejam concretizados, que é exatamente a eliminação do remanescente. E isso só acontece, só será possível por meio da unificação do poder político e religioso. Ou seja, essas duas realidades unidas é que forma aí o trono da besta. Isso de acordo com alguns teólogos, né? Vamos situar para a gente ver em que época nós vamos estar aqui. Nessa época que já vai existir o governo mundial, né? O governo mundial, porque primeiro vem a besta, depois tem o quê? Os reis da terra todo. O decreto universal já aconteceu, porque a porta da graça já fechou, né? O decreto universal já aconteceu. Então, já estamos num governo mundial, que Só que, de acordo com Apocalipse 17, você tem ali todo o capítulo destinado a explicar o que significa a realidade desses dois poderes. Você tem ali, na visão de João, uma mulher num deserto, montada sobre uma besta vermelha. O anjo, quando vai explicar para João sobre a realidade dessa mulher e da besta, ele faz distinção entre as duas coisas. Ou seja, a mulher ali é o sistema religioso e a besta é o sistema civil, é o poder político. Exato. E, assim, quando a gente fala de besta no contexto de Apocalipse, pelo menos vamos nos centrar aqui em Apocalipse 17, que está intimamente ligado a Apocalipse 15 e 16, que trata ali das 7 últimas pragas. A mulher é sempre o poder religioso e a besta é o poder político. Então, assim, você tem, a partir ali do verso 14, 15 e 16 de Apocalipse 17, uma realidade bem interessante, onde a besta que representa o poder político, ele agora vai perseguir a mulher que representa o poder religioso. Então, nós estamos vendo aqui, no contexto da quinta praga, uma pequena introdução para o que vai acontecer na sexta praga, que é o ataque a seguir, né? Por isso que eles se viram contra a instituição religiosa. Exatamente, eles se voltam contra a instituição religiosa exatamente no contexto da sexta praga, mas sobre isso aí, daqui a pouquinho nós vamos entrar em mais detalhes. Exatamente. Então, a gente pode entender que, mais ou menos, a primeira praga acontece na região do trono da besta, porque é ali que o pessoal das chagas começam a blasfemar, né? E a primeira praga foi a praga das chagas, né? Então, mais alguém tem alguma pergunta a fazer sobre a quinta praga? Alguma dúvida? Não tem? Então, a gente vai passar para a sétima praga, a sexta praga. Amigo, só uma pergunta rápida. Em algum momento eu vi alguém falando as pragas elas teriam duração de 1 ano. Essa informação é verdadeira? Fala, Joyce. Sim. Em Apocalipse 18, ali nós temos a fase de execução da sentença dada à mulher, porque quando você estuda o Apocalipse 17, ali está sendo apresentado os autos do processo. Deus está justificando o porquê do sistema religioso ser punido da forma que será punido, no contexto da quinta e da sexta praga, né? De uma forma mais específica. E tremendo o peso do juízo desencadeado sobre esse sistema, que Deus ele não deixa ignorante aqueles que eventualmente venham a questionar o porquê da destruição desse sistema. Deus sempre avisa
Antes que ele exerça qualquer coisa, ele sempre avisa, né? E no capítulo 17, ele está ali apresentando as causas, os motivos e os porquês pelo qual esse poder será destruído no capítulo 18. Você pode Ô, notar Joelson, claramente. Oi, só ajuda aqui que você falou Apocalipse capítulo 18, verso 8, né? Que diz assim, ó, exato. portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então, num dia, o que corresponde um dia em profecia, Joelson? Dia em profecia significa um ano, né? De acordo com números. Acho que números 14, né? Ali Exatamente. nós temos a explicação de que um dia em profecia significa um ano. Então, no capítulo 18, nós temos ali exatamente a execução da sentença, a execução do juízo, que os autos, os motivos, são apresentados ali no capítulo 17. E aqui no texto que Cláudia leu, está muito bem claro que o tempo que dura a execução desse juízo no tocante ao contexto da Babilônia, que é a unificação dos poderes religiosos e políticos, durará um ano, né? E quando você vai no capítulo 17, ali você tem os dois poderes unidos até um determinado período, né? Até um determinado ponto. Depois eles se separam. Essa separação vai acontecer exatamente na sexta praga, né? Daqui a Cláudia vai entrar nesse contexto agora, a gente vai pegar nós vamos pegar mais detalhes. Aqui em Apocalipse 17, verso 16, diz assim, os 10 chifres que viste na besta são os que aborreceram a prostituta e a porão Aborrecerão. desolada, aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Né? Antes, eles estavam unidos, né? Esses 10 chifres estavam unidos com a besta, né? Exato. Nesse momento, e a prostituta, né? Mas só que depois eles vão, o quê? Se virar contra ela e diz que a colocarão desolada e nua. E a gente vai ver Esse isso aí para texto que você frente. está lendo em Apocalipse 17 e 16, ele corresponde com a sexta praga do capítulo 16. Hã? Exato. Esse texto que você acabou de ler, em Apocalipse 17, verso 16, ele corresponde com a sexta praga do capítulo 16. É o que vamos ver daqui para frente. Né? Tu parou aí ou parou Por hora mesmo? só. Ah, sim, porque tem hora que falha do teu bichinho aí. Outra coisa interessante aqui que a gente estava lendo aqui em Apocalipse 17, verso 12, diz assim, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Então, Isso assim, dura 15 dias. Uma exato. hora profética equivale a 15 dias. Então, exatamente. Então, esse contexto que nós estamos vivendo aqui são esse contexto, que eles estão todos unidos, né? Estão todos unidos ainda, só que quando a gente vai passar para a sexta praga, aí essa união é dissolvida. É dissolvida. Exatamente. Porque eles começam a ver aqui, esses mesmos que blasfemam, que estão com as chagas e blasfemam, eles começam a ver que esse poder religioso não tem poder para nada, entendeu? Eles começam a ver que, não te, que eles falavam, diziam que estavam falando em nome de Deus e que etc e tal, e que cadê eles? Não está resolvendo o problema, entendeu? As escamas começam a cair dos seus olhos. E agora a gente vai para a sexta praga. E aqui agora, nós estamos na sexta praga. Vamos ver agora o que acontece aqui na sexta praga, né? Vamos ver o que acontece aqui agora na sexta praga. Eu vou ler aqui no meu papel, porque esse daqui ficou um pouco tampado e não dá para ver direito. E aparecerão, então, de encontro no céu, uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta. Aí isso ainda é a quinta, né? Profeta. Os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por
que por entre trovões e chamas foi do Sinai, proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como regra do juízo. A mão abre as tábuas, e vê-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se todas as mentes das trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresenta-se à vista de todos os habitantes da terra. A gente ainda está na quinta praga. O que acontece quando derrama a taça da ira de Deus no trono da besta? Fica tudo escuro. Esse é o que acontece no trono da besta. Fica tudo escuro. E quando escurece, aparece no céu as tábuas dos 10 mandamentos, que está lá em Apocalipse capítulo 11, verso 19. E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grandes saraivadas. E quando o povo olha para o céu e vê lá o sábado estampado, o que eles lembram? Quem falava do sábado era o outro povo, nós guardávamos o domingo. Então, eles começam a perceber que eles foram enganados, né? Que eles foram enganados, porque a mensagem agora não vem da boca de pessoas, vem diretamente do céu. E todo olho vê isso, porque ali, na hora que escurece, todos têm a possibilidade de poder ver isso. Essa praga aqui agora já é uma praga universal. Isso é praga, né? Isso aí já acontece de uma forma universal, não acontece de uma forma local. Todos os olhos veem. Interessante, né? Alguém tem alguma coisa a comentar sobre isso aí? Ô, Cal, boa noite, feliz sábado a Boa todos. noite, Estou Watson. aqui a observar, Uhum. e dentro desse tema pelo qual você citou essas últimas palavras aí, esse momento será um momento especial de uma demonstração do testemunho daquilo que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, quando Deus deixa bem claro, acho que Apocalipse capítulo 14, versículo 12, aqui está a paciência dos santos, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. As pessoas vão realmente fazer uma alta reflexão justamente nisso. Testemunhar de Jesus, todos podem querer testemunhar, mas guardar a sua lei, eis o X da questão. Então, Deus ele faz questão de apresentar justamente as tábuas dos 10 mandamentos para demonstrar o seu ato de juízo perante toda a terra, justamente por causa de um princípio de moralidade levado num segmento de uma demonstração sobre eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. A gente analisa esse ponto central no sentido de um tribunal, né? Diante de um júri popular, está diante ali do réu o advogado de defesa e, às vezes, quando não tem um advogado de acusação, tem um Ministério Público, que é o promotor que fará as acusações perante esse tribunal, diante dos seus jurados, que são pessoas comuns, são pessoas da sociedade que não são conhecedores do ofício do direito. E lá é levado todo o sentido de argumentação. Nós estamos levando esse processo de argumentação para a sociedade através da palavra de Deus, levando os homens e as mulheres a compreenderem o porquê da existência do tabernáculo de Deus, chamado hoje igreja, para que as pessoas compreendam que Deus instituiu uma igreja e esta igreja tem uma objetividade de levar as pessoas a compreenderem quais são os desejos de Deus para a vida das pessoas, certo? Então, dali em diante, começa um processo de argumentação para apresentar para este júri qual é o crime que o réu cometeu.
Nesse caso, Deus estará apresentando justamente as tábuas dos 10 mandamentos para que todo o universo compreenda de que ele não está sendo injusto na destruição de todos os ímpios sobre a face da terra. Por quê? Porque foi-lhe dado a ampla defesa, que é justamente o período em que a pregação do evangelho chega nos 4 cantos da terra, e que boa parte das pessoas, se não muitas delas, recuam, não aceitam. Ou, às vezes, busca apenas um conteúdo religioso que agrade aos seus olhos e à sua vida cotidiana de vivenciar do seu jeito. Por isso que Deus vai apresentar, e muitas pessoas, até mesmo aquelas que têm o temor a Deus, vão até se questionar, mas como pode? Nós éramos religiosos e nós deixamos de cumprir uma coisa que estava na Bíblia e nós arrancamos pelos nossos próprios interesses. Por isso que Deus vai apresentar, faz questão de apresentar as tábuas dos 10 mandamentos para demonstrar para todo o universo que ele não está sendo injusto, mas deu às pessoas o tempo de oportunidade para que elas pudessem aceitar a sua absolvição e não a condenação. Só isso que eu queria acrescentar aí. Obrigado, Adson. Vamos fazer só uma recapitulação aqui para a gente compreender a quinta praga. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 10 em diante. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. O que é tenebroso? Fez-se escuro, ficou escuro. Aí a gente vem para aqui, para esse slide aqui, onde fala que aconteceria com essa escuridão. Haveria uma grande escuridão que surgiria do trono da besta e se expandiria para o mundo todo. E quando todos... Vocês lembram que lá no Egito, quando caiu a praga da escuridão, que ninguém conseguia enxergar nada na praga do Egito, ninguém conseguia enxergar nada, só o povo de Deus tinha luz, mas os outros não conseguiam enxergar nada? Pois é, vai acontecer isso novamente nesta quinta praga. Vai haver uma grande escuridão, por isso que fala que o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. E nessa escuridão aparece as tábuas dos 10 mandamentos de Deus lá no céu, conforme Apocalipse capítulo 11, verso 19 diz. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca ficou visível para todo mundo, a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e um grande terremoto, e grande saraivada. E quando os 10 mandamentos é estampado lá no céu, o que recende e brilha? O mandamento esquecido, ignorado e rejeitado por aqueles que estavam ali agora sofrendo as pragas que Deus havia derramado. E aí é então que eles percebem que eles foram enganados. O tempo todo foram enganados pelo falso Cristo, que se apresentava como Cristo, né? E pelos religiosos que se apoiaram nesse falso Cristo também, que apoiaram esse falso Cristo, e que diziam que a palavra de Deus não era mais para ser levada em consideração, porque o que estava lá não era para ser considerado, agora era para considerar esse falso Cristo, mas agora lá no céu aparecia estampado o que estava escrito, que dia que era o verdadeiro dia do Senhor. Então, agora eles se lembraram de todas as palavras que o povo de Deus havia dito e revelado e falado, que esse que se dizia ser o Cristo não era o Cristo, e que esses religiosos estavam mentindo, que se bandearam para o lado da besta, estavam mentindo, né? E que não estavam falando conforme a palavra de Deus. E eles vão se lembrar disso e vão agora odiar aqueles que os enganaram, conforme a gente leu também lá em Apocalipse capítulo 17, né, que fala, Apocalipse capítulo 17, que fala no verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborreceram a prostituta e a porão desolada e nua. Mas essa praga aqui é referente à escuridão. É a revelação de Deus da verdade. É Deus que revela a verdade. A quinta praga ela vem para revelar a verdade e pôr abaixo, por completo, a mentira. E na sexta praga a gente vê o efeito da revelação da verdade de Deus sobre aqueles que foram enganados. Tá? Deu para entender tudo? Deu para entender direitinho aí a quinta praga?
Gente, deu para entender aí direitinho a quinta praga? Alguém tem alguma dúvida sobre a quinta praga? A gente vai para a sexta praga. E a sexta praga fala sobre o rio Eufrates. Só um ponto de vista. Então, Pode falar, Watson. Deus, como Deus ele trabalha de uma maneira muito contundente e transparente, ele faz questão, essa quinta praga, ele direcionar o local aonde essa praga especificamente vai cair. Essa Ou seja, quinta praga ela é universal. é isso. A quinta praga é a qual? Não é a do trono? É da escuridão. É da escuridão. Ah, Ela cai tá. no trono, ela cai no trono da besta e se espalha. Ela é uma escuridão, porque Sim, todo o olho vai ter que ver isso. é isso. Mas olha só, isso que eu estou falando. Mas é porque ela tem um direcionamento para que todo o universo perceba que existia Satanás. Tinha falado lá no livro de Jeremias e Ezequiel a respeito disso, que ele subiria, né, aos céus e montaria o seu trono, né? Então, Deus dá uma identidade diretamente sobre o trono de Satanás na Terra, para todo o universo, de que ele realmente tinha falado e cumpriu com que esse trono realmente existisse. E É isso porque nós pegamos. é assim, ó, o texto fala assim, ó, só complementando o que você está falando aí, o texto fala assim, que essa praga, ela cairia no trono da besta, lá em Apocalipse capítulo 16 fala, ela cairia no trono da besta e no seu reinado, se fez Não, tenebroso. Não só no é trono, isso. mas todo o reinado, onde compunha todo o reinado. Porque ele tem, na verdade, na Terra, Satanás criou seus súditos, né? Então ele espalhou a sua raiz em toda a face da Terra, né? Com os seus súditos. Mas ele tem o seu centro de governo. E o seu centro de governo é justamente o trono pelo qual ele estabeleceu como o trono da besta. E Deus dá o direcionamento e mostra para todo o universo quem representava a besta, né? Aonde estava esse trono. Eu acho isso muito interessante e bem transparente para aquelas pessoas que estudam o livro e às vezes têm a falta de um pouco do entendimento na parte profética, relacionar uma coisa com a outra e não compreender, porque às vezes a pessoa fala assim, mas quem é a besta? Né? A besta refere-se a poder, né? É um ser munido de poder, não é um animal, né? Mas é um ser munido de poderes, né? E ele, na verdade, ele faz essa analogia para que todo o universo, na verdade, veja aonde estava localizado o trono e quem era, na verdade, esse representante que contaminava a terra todinha com as suas mentiras. Obrigado. Agora perceba quão triste será para essas pessoas perceberem que estavam cegos e do lado errado o tempo todo. Quão triste. É certo que muitas pessoas que estavam lá sabiam que estavam no lado errado, porque rejeitaram o caminho de Cristo por causa das conveniências. Vai ter gente. Mas vai ter gente que se cegou mesmo com o erro. Que por falta de entendimento, a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de entendimento, mesmo que houve um autoclamor e tal e tudo, eles preferiram se deixar se seduzir por milagres, por um Jesus que estava ali, e eles nunca quiseram mesmo se aprofundar do que haveria um falso Cristo. E esse falso Cristo, ele veio para seduzir as nações, entendeu? E ele era sedutor, entendeu? E muitos se deixaram seduzir. Agora eu falo para você, preste atenção, quão triste será esse momento quando eles descobrirem a verdade, descobrirem que estavam o tempo todo do lado errado, né? Que dor não será, não é verdade? Vamos agora para a sexta praga. Depois de um dia tenebroso, mundial, uma revelação vinda lá do céu, cai a sexta praga. E vamos ver o que Apocalipse 16, verso 12 diz. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Presta bem atenção, o que quer dizer essa sexta praga? Alguém quer explicar sobre essa sexta praga aí? Joel, você ainda está aí? Sim, Quer explicar essa sexta praga? a sexta praga, o significado dela não é literal. O significado é simbólico. É interessante notarmos que as 7 pragas, algumas delas têm aplicação literal e outras não. A sexta praga, ela tem aplicação simbólica, porque o rio que passará pelo processo de seca, ele não é o rio Eufrates literal. Na Bíblia, em Apocalipse, água é sinônimo de povos Nações. e multidões. Em Apocalipse 17 e Apocalipse 13 também, a primeira besta ela está sobre muitas águas. Significa que essa besta ela está sobre muitos povos, ou seja, ela tem o apoio de nações, ela tem o apoio de multidões. Então, esse é um ponto interessante. E o que significa o secamento do rio Eufrates? Existe um paralelo histórico que nos ajuda a entender esse acontecimento do secamento do rio Eufrates, simbólico, aí no capítulo 16 de Apocalipse. Na história, nós temos, em 539, o rei Ciro, o persa, né, saindo do seu país de origem com os medos e os persas, porque os dois se uniram e foram atacar a Babilônia, isso em 539. E o que aconteceu ali, quando eles chegaram no Império Babilônico? Eles foram parados diante das potentes e fortes muralhas de Babilônia. Eles não conseguiram adentrar a cidade de Babilônia. E outra coisa, a cidade era extremamente fortificada, não havia, do ponto de vista da arquitetura da cidade, nenhum ponto vulnerável sobre o qual eles pudessem avançar, de forma que um cerco era impensável. Babilônia jamais seria vencida no cerco. Por quê? Havia o rio Eufrates que cortava exatamente a cidade, entrava na cidade. E ter água naquele tempo na cidade era sinônimo de vida e segurança. Babilônia tinha provisões para aguentar um cerco durante 20 anos. Nenhum exército, por mais capacitado ou estruturado que fosse financeiramente falando, teria condições de manter um cerco por 20 anos. Ninguém conseguiria fazer isso. Então, era impensável vencer Babilônia. Mas estava na profecia, desde Isaías e Jeremias também, que o tempo de cativeiro do povo de Deus duraria 70 anos. E em 539, chegou esse período dos 70 anos, né, de cativeiro. E o que aconteceu? Ciro, ele desviou o curso do rio. Ele desvia o curso do rio e, quando as águas do rio Eufrates baixam, ele entra na cidade e pega de surpresa a guarda real, o exército real, e dessa forma é que é possível, em 539, vencer esse império que aparentemente era invencível. É interessante que em Apocalipse 17, Babilônia, ela se auto-intitula não viúva e como invencível. E é o mesmo espírito de Babilônia e da Babilônia histórica. E Ciro venceu essa Babilônia que era invencível, humanamente falando, né? Porque Deus havia dito que Ciro venceria. Ciro está na profecia de Isaías. Acho que capítulo 45, verso 1, fala ali sobre Ciro. Ele é considerado um tipo de Cristo. Então, esse secamento do rio Eufrates, no contexto das 7 últimas pragas, aí, a sexta praga, melhor dizendo,
A sexta praga, que é o secamento do rio Eufrates, está relacionada com a vitória de Deus sobre esse poder que se considera invencível. Humanamente falando, aqueles que estiverem no contexto de perseguição, de expulsão das cidades, de boicote econômico, de não poder comprar e nem vender, acharão invencível e impossível sair dessa situação. Entretanto, o Deus, quando apresenta a realidade de Babilônia, você tem ali no contexto das 3 mensagens angélicas, caiu, caiu a grande Babilônia, ou seja, o verbo está no passado. Para Deus, esse poder que no presente talvez seja invencível para Deus já é um poder vencido, né? E por isso nós temos aqui a confirmação de Deus, ainda do ponto de vista profético, ligado à queda de Babilônia no contexto da sexta praga, né? Que é o secamento do rio Eufrates, que é exatamente a perda das nações, a perda de apoio das nações. Ela perderá o apoio dos seus adoradores e perderá o apoio dos seus aliados políticos. O verso 16 do capítulo 17 deixa isso bem claro. Obrigado, Joyce. Olha que interessante. Então, quer dizer que Apocalipse, capítulo 16, verso 12, na sexta praga, ela nos remete a fazer uma analogia entre Ciro, né, a vitória de Ciro sobre o reino de Babilônia, e pega agora essa Babilônia espiritual, que é o último governo que nós vamos estar vivendo, essa última Babilônia espiritual, né, que vai estar o mundo todo envolvido como uma grande poderosa, e ele nos lembra que essa Babilônia, aquela Babilônia histórica lá, foi derrotada por Ciro quando Ciro secou os rios e conseguiu invadir e derrubar o reino. E essa Babilônia, agora, grande, espiritual, do fim dos tempos, ele faz nos remeter a essa história, quando ele fala de novo as águas, quando foi derramada essa taça, o grande rio Eufrates, as águas se secaram. E como o Gelson bem falou, que é uma profecia que deve ser interpretada simbolicamente, as águas eram os povos. E o que fazia a Babilônia forte, a Babilônia espiritual agora, forte e poderosa, era as pessoas que davam esse poder, essas multidões, nações, reinos, línguas, que deram todo esse poder a esse sistema religioso poderoso. Então, como é que quem viria para secar isso? Deus mesmo secaria essa fonte. Quando ele revelou a verdade lá na quinta praga, ele revela a verdade, ele seca essa fonte, porque essas pessoas se viram contra esse sistema, e agora, com o rio seca, sem o poder, sem o apoio popular que ela tinha dos reis, dos reinos, agora vem a sexta praga. E o que era a sexta praga? A entrada triunfal de Ciro, lá na Babilônia terrestre. E Ciro aqui agora é Jesus, é a chegada de Jesus, finalmente a chegada de Jesus. Que coisa linda, né, Ô, velho? Cláudia, Ah, é interessante quando você coloca aí essa questão ligada à volta de Jesus, porque o verso 12 de Apocalipse 16 diz exatamente isso. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então não será um rei, será os reis do Oriente. Sabemos que na Bíblia nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, Deus e Espírito Santo. Então, quem são os reis do Oriente? A Trindade. A Trindade. Exatamente. Bem Então, lembrado. a Babilônia mística, ela perde o seu apoio político e religioso, ela fica agora sozinha, porque o principal foco no contexto do grande conflito é a adoração. E ela perde essa adoração falsa, essa adoração roubada, que só Deus é digno de adoração. Esse falso sistema de adoração agora, ele cai por terra. E aquele que é o único digno de adoração e louvor, de fato, será adorado, né? Ele virá do Oriente. Exatamente da forma que aconteceu historicamente com a chegada de Ciro, o personagem histórico. Então, analogamente falando, Ciro, aqui, ele representa Jesus vindo nas nuvens dos céus exatamente para estabelecer o seu reino, né? E vencer esse poder perseguidor e que tem massacrado o povo de Deus. Nossa, que interessante, né?
E agora a gente vai para a 7ª praga. Nós já vimos que a Babilônia... O Watts quer falar alguma coisa, Watts? Vocês estão esquecendo de botar a mãozinha. Não quer falar nada, não, Watts? Não, calma. Tá. Ó, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só fazer o sinalzinho da mãozinha, tá bom, gente? Falar ou perguntar alguma coisa, tá? Agora a gente vai para a 7ª praga. Então, voltando ao que nós falamos. Na 5ª praga, o céu se escurece, a verdade é revelada. Na 6ª praga, a Babilônia mística perde todo o seu poder, todo o seu, seu poder, todo o seu apoio popular que ela tinha, ela fica desolada, sozinha e nua, e eles se viram contra ela. Ela fica sozinha. E o que acontece na 7ª praga? A 7ª e última praga. Como bem Joás falou, a 6ª praga agora, esse secamento servia para preparar o caminho da volta do Rei dos Reis, né? Dos reis. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa das pragas da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Esta é a 7ª e última praga, ou seja, a manifestação da vinda de Cristo, né? A última praga é a manifestação da vinda de Cristo, que causa uma grande comoção no planeta Terra, né? Uma convulsão no planeta Terra, uma convulsão de tamanho estrondor, que há relâmpagos, trovões, terremotos. Diz que o terremoto é tão grande como nunca houve na Terra. A gente nunca viu na escala Richter esse tamanho desse terremoto. E o terremoto era tão grande que saía abrindo fendas, né? Abrindo fendas nas cidades, no planeta Terra, abrindo a Terra e fendendo-se, destruindo todas as cidades, e caindo as cidades, né? E Deus derramando a sua indignação sobre os habitantes da Terra, a sua vinda. Ao passo que era o dia para os salvos, assim, eis o nosso Deus a quem nós tanto esperávamos, o dia da libertação, o dia da glorificação, para os ímpios era o dia do terror. Era o dia da confrontação, o dia que teriam que ver a Deus. Joelson. Nós temos um fraco entendimento sobre essa questão ligada à causa desse grande terremoto, qual nunca houve, a partir de alguns eventos na Bíblia. No Sinai, o monte fumegava e tremia. Deus se apresentou no Monte Sinai, ocultando e velando a sua glória. E mesmo assim, o monte ficou no estado em que estava. As pessoas tremiam e tinham medo diante da glória de Deus. Só que na volta de Cristo, não haverá ocultação da sua glória. A sua glória será manifestada em toda a sua plenitude. De tal forma que o céu se enrolará como pergaminho, a terra vai tremer. A irmã White diz em O Grande Conflito que a terra será convulsionada da mesma forma que as ondas dos mares saem de alto mar e se arrebentam na praia. Imagine isso acontecendo com terra. Ela fala que pedras serão lançadas das entranhas da terra em alturas tão tremendas e na sua queda elas serão sepultadas de volta. Tamanho será o impacto. Montanhas sairão dos seus lugares, e grandes cavernas serão abertas sobre a superfície da terra. A terra ficará totalmente transtornada no momento da volta de Cristo. Entretanto, os salvos, eles terão um momento de medo e pavor
diante da glória de Deus. Os ímpios em contato com a glória de Deus, eles são mortos. Os salvos perguntam: quem resistirá? Os anjos estarão tocando as suas trombetas, louvando a Deus. A mais bela cena já imaginada quanto à adoração de Deus, na presença de Deus, será manifestada ali na sua volta. A nuvem, no tamanho da mão de um homem, será amplificada de forma quádrupla, né? Quadruplicadamente ela crescerá de tal forma que logo as pessoas perceberão que no seu centro está o Rei da Glória, Jesus, trazendo em suas coxas um título, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? E os salvos perguntarão: quem resistirá? Quem suportará? E nesse momento em que eles fazem essa pergunta, os anjos param de tocar suas trombetas e faz um terrível silêncio. E Jesus mansamente olha para os salvos e diz: a minha graça te basta. E os anjos voltam a tocar de novo. Os salvos agora não mais têm medo diante dessa situação e aguardam a volta de Jesus dizendo: ora vem, Senhor Jesus, né? Então, é interessante notar que nesse momento em que a glória de Deus, na sua plenitude, entra em contato com o planeta, temos todo esse contexto. Em contato com os ímpios, eles morrem. Em contato com os salvos, eles são transladados de acordo com E transformado, né? Coríntios 15, né? O mortal será revestido da imortalidade e o corruptível será revestido da incorruptibilidade. O povo de Deus será transladado neste momento. Amém. Para nunca mais morrer. Terão corpos eternos glorificados pelo poder de Deus, graças aos méritos que Cristo consegue na cruz, através do seu sangue derramado. Um dia ele foi zombado como aquele crucificado, só que nesse momento ele será glorificado como o Rei da Glória e Senhor dos Senhores. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que a gente faz nessa noite para cada um que está aqui hoje estudando e para você também que está assistindo a gente é: nesse momento, de que lado você quer estar? A decisão que você toma hoje vai decidir que lado você vai estar nesse momento. Oxalá queira Deus que eu e você estejamos do lado daqueles que serão transformados e revigorados pelo poder do Espírito Santo e pelo poder de Cristo Jesus quando ele voltar nas grandes nuvens do céu. Se estivermos vivos, que sejamos transformados no abrir e piscar de olhos. Se estivermos mortos, que sejamos ressuscitados, transformados na sua glória. E que jamais sejamos do outro lado daqueles que rejeitaram a sua palavra, que desdenharam da sua palavra e que não se importaram e que se venderam por conveniência. Porque muitos que vão estar lá do outro lado foi porque desdenharam da sua palavra que nos é acessível hoje. O estudo nos é acessível hoje. Outros, por conveniência, se venderam, entendeu? Porque era mais fácil estar do outro lado, porque só podia comprar e vender quem estivesse do outro lado. E alguns rejeitaram porque se deixaram levar para as ilusões dos milagres, das benfeitorias que o falso Cristo lhes enviava. E por não conhecer as Escrituras, muitos se deixaram enganar. Hoje é o tempo que nós temos para estar estudando a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E onde não há profecia, o povo se corrompe. E hoje nós estamos aqui, nessa sexta-feira, estudando profecias, estudando o que Deus já deixou revelado para a gente, o que vai acontecer lá na frente. Entendeu? E isso é uma forma de preparo, porque quando a gente estuda sobre o que vai acontecer lá na frente, a gente já tem uma ideia de quais são as artimanhas que Satanás vai lançar para poder enganar as pessoas, porque Satanás é hábil na arte de enganar. Ele mistura verdades com mentira. E se a gente não ficar bem atento, a Bíblia fala que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, meus queridos, hoje é o dia, é a oportunidade que a gente tem para se entregar a Cristo, permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, no nosso coração, nos transformando a cada dia, buscando entendimento da sua palavra. E o que nós vamos fazer com esse tempo que nós temos chamado hoje? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Joelson, Marcelo, Watson? Não. Watson, Marcelo? Eu só queria, Gal, concluir com a tua fala da seguinte maneira. A verdade, ela é muito contundente, ela é externa, porém, nós vivemos hoje, infelizmente, numa sociedade que está mais envolvida
no capitalismo do que na ação religiosa. A gente tem visto aí muitas pessoas, né, eu não tenho o costume de mencionar situações religiosas ou a sua instituição nominal, mas aqui em Jequié nós temos uma instituição que ela agrega ali aproximadamente uma quantidade de jovens que chega na sua totalidade de quase 70% a 80% desta unidade de igreja são quase 70% a 80% de jovens. E eles estão ali buscando do jeito deles, coisa. Mas quando você para ou depara com uma pessoa, com um jovem, com esse, que você está tentando mostrar para ele que o caminho que ele está seguindo é bom, mas muitas vezes não é o certo, cria-se um choque, porque as pessoas aprenderam a separar o certo do que é bom. E eu quero que vocês compreendam nesse sentido. O que é o certo? O certo é o lógico. E o que é bom? Aquilo que me satisfaz. Né? Então, o certo é o lógico e o que é bom é o que me satisfaz. E hoje a gente tem visto as pessoas procurando não o lógico, mas o que se satisfaz, o que é bom. E quando eu vejo você se dedicando, Joel, se dedicando, esmiuçando, transmitindo uma verdade profética para as pessoas que estão nos acompanhando também no YouTube, nós não estamos fazendo críticas às questões religiosas de A ou B, mas estamos levando as pessoas a se despertarem para o final da história deste mundo, né? Então, Jesus ele está voltando, mas antes dele voltar, é necessário que todas as pessoas não sejam pegas de surpresa, que elas conheçam realmente esta verdade e que essa verdade impere no seu coração. Né? Nós não estamos aqui querendo enaltecer a religião A ou B ou C, mas estamos levando aquilo que vocês estão fazendo, uma mensagem cristocêntrica, mas, acima de tudo, profeticamente dentro da palavra de Deus. Então, eu quero ensinar as minhas palavras nesse sentido e agradecer pela dedicação de vocês, por estar sempre passando essas informações para quem assim acompanha no YouTube ou então aqui mesmo, através desse link. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Vamos fazer uma oração agora. E antes de terminar a oração, eu pediria... Juliana, você está por aí? Juliana está por aí, Ariane? Ariane, Juliana está por aí? Depois que a gente terminar aqui, tirar o print para a gente poder expor lá no grupo. Tá bom, gente? Vamos fazer oração. Vou pedir aqui para fazer oração com a gente a irmã... O celular dela está pegando. Então pede ela para tirar o print com o teu celular, por favor. Vou pedir aqui a irmã Nila para fazer a oração. Tá bom, irmã Nila? O dela não sai todo mundo, não, porque é por telefone. Tá certo, tranquilo. Todo mundo Tranquilo. tem que ser notificado. Tá certo. Vamos fazer a oração aqui? Deixa eu só... Pronto. Vamos fazer a oração. A irmã Nila, pode ligar o microfone para fazer a oração? Acho que a irmã Nila não está conseguindo ouvir. Eu vou pedir o Adson. A irmã Nila está aqui. Então, ela pode fazer a oração, irmã Nila? Acho que ela está com o microfone desligado ainda. Vou pedir o Adson, então. O Adson, faz a oração para a gente, por gentileza. Vamos orar, então. Querido eterno Deus, nosso Pai, manifestado por meio do Teu Espírito Santo, nós temos a alegria e a satisfação de ainda ouvirmos a Tua voz.
Sabemos, ó Pai, que o mundo caminha-se para a sua história final e há muitas pessoas que ainda precisam conhecer as tuas verdades. Não as verdades que as pessoas querem implantar no coração dos homens, mas a tua verdade que já foi implantada no coração dos sábios. Por isso eu te peço, ilumina cada dia o nosso coração e a nossa vontade está sempre te seguindo. Mesmo que temos que passar por vales, mesmo que temos que passar muitas vezes por pontes estreitas, mas o mais importante é que o Senhor sempre será o nosso guia e através de tua palavra a verdade será estendida ao coração de todos os homens, seja por meio verbalmente ou por meio de rede social. Assim nós te pedimos, nos abraça, nos dá uma noite de paz, tranquila e um amanhecer na tua presença. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos agora abrir as câmeras para a gente poder fazer o print, tá? Juliana, tu consegue aí? Para a gente fazer o print. Pessoal, abre as câmeras, em nome de Jesus. Vamos fazer o print. Deixa eu me ajeitar primeiro. Deixa eu ajeitar o quê, rapaz? Vamos lá. Vai, tirei. Conseguiu, Ju? Estamos falando da minha, né? É. Você tira a pintinha falando da minha. E, ó, deixa eu tirar então. Não tirei ele. Tem que tirar essa Aí você tira para todas as pessoas. Agora vai o outro pessoal. Vai, tira. Agora o outro. Vou estar com a câmera desligada. Mas Tá bom, quem não tem ligou... nada não. Pronto? Então tá bom, gente. Feliz sábado para todos vocês. Tchau, até a próxima semana. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, Júlia. Tchau. As duas Júlias. Tanta Júlia nesse grupo que só Jesus.